No ano passado, eu era líder de grupo na igreja, responsável por algumas reuniões de grupo. Eu me achava ideal para esse dever. E quando os irmãos tinham problemas, eles sempre vinham e pediam minha ajuda. Alguns até diziam que eu fazia interpretações corretas dos problemas e que eu me comunicava claramente. Por isso, eles tinham disposição de ouvir minha comunhão. Eu me sentia ótima por ganhar o respeito e o elogio dos outros nesse dever. E gostava muito dessa sensação. Num dia do mês de março, a irmã Lídia, que era responsável pelo trabalho textual, entrou em contato comigo e perguntou se eu gostaria de trabalhar com textos. Fiquei chocada ao ouvir isso. Eu achava que fazer trabalho textual exigia calibre bom, um entendimento da verdade e boas habilidades de escrita. Meu calibre era apenas mediano e eu não estava familiarizada com aquele tipo de trabalho. Por isso me perguntei como eu me sairia. Se eu não me saísse bem e fosse redesignada, o que os outros pensariam de mim? Isso não mostraria que eu não era talentosa? Achei que deveria permanecer no trabalho em que eu estava. Entre esses grupos, eu obtinha resultados relativamente bons. Raramente era podada ou tratada, e todos os irmãos me respeitavam e aprovavam. Por isso não quis fazer trabalho textual e tentei me livrar dele. Eu só queria o conforto e a estabilidade do meu dever da época. Então, para minha surpresa, Lídia voltou 10 dias depois para me dizer que o trabalho textual precisava de pessoal e para se comunicar comigo sobre obedecer à vontade de Deus e não me tornar complacente. Ela pediu que eu orasse e buscasse orientação e não dispensasse essa oportunidade casualmente. Eu sabia que Lídia estava certa, mas não conseguia aceitar o que ela dizia. Eu achava que meu calibre era mediano e tinha pouca habilidade com produção escrita. Por isso, eu certamente seria o elo mais fraco. Se eu não me saísse bem após um pouco de treinamento e fosse transferida, seria tão vergonhoso. Achei que eu estaria muito melhor se continuasse em meu dever de sempre. Depois de um tempo, eu me abri com um irmão sobre o meu estado na época. Depois de me ouvir, ele não mediu suas palavras. Você não está sendo um pouco falsa em como está lidando com as coisas? Foi um soco no estômago ouvi-lo me chamar de falsa. Eu pensei, não estou tentando ser negligente e agir sem me envolver. Meu calibre realmente não é bom e eu não sou boa em redigir textos. Como você pode dizer que eu sou falsa? Eu não disse nada, mas em pensamento fiquei me defendendo e não quis aceitar a crítica. No entanto, eu sabia que havia algo a aprender com o lembrete do irmão. Então procurei passagens relacionadas nas palavras de Deus. Assisti a um vídeo de leitura de uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: que tipo de pessoa se atreve a assumir responsabilidade? Que tipo de pessoa tem a coragem de suportar um fardo pesado? Alguém que assume a liderança e avança corajosamente no momento crucial no trabalho da casa de Deus, que não tem medo de suportar uma responsabilidade pesada e suportar grandes dificuldades quando vê o trabalho que é mais importante e crucial. É alguém leal a Deus, um bom soldado de Cristo.
Será que todos os que temem assumir responsabilidades no dever agem assim por não entender a verdade? Não. Trata-se de um problema na sua humanidade. Eles não têm senso nem de justiça, nem de responsabilidade. São pessoas egoístas e vis. Não são crentes verdadeiras em Deus. Não aceitam nem um pouco a verdade e, por esses motivos, não podem ser salvas. Os crentes em Deus devem pagar um grande preço para ganhar a verdade e vão encontrar muitos obstáculos para praticá-la. Eles devem renunciar a algumas coisas e abandonar seus interesses carnais, e devem suportar algum sofrimento. Só então eles serão capazes de colocar a verdade em prática. Então, alguém que teme assumir responsabilidades pode praticar a verdade? Certamente não. E podemos falar menos ainda em ganhar a verdade. Ele tem medo de praticar a verdade, de sofrer uma perda em seus interesses. Ele tem medo de ser humilhado, de ser depreciado e de ser julgado. Não se atreve a praticar a verdade. Portanto, não pode ganhá-la. E ainda que acredite em Deus por muitos anos, não pode alcançar a salvação dele. Aqueles que conseguem cumprir um dever na casa de Deus devem ser pessoas cujo fardo é o trabalho da igreja, que assumem responsabilidade, que defendem os princípios da verdade, que sofrem e pagam o preço. Se alguém é deficiente nessas áreas, ele não está apto para cumprir um dever e não possui as condições para o desempenho de um dever. Se você se protege sempre que algo lhe sucede e mantém uma rota de fuga, uma porta dos fundos, você está pondo a verdade em prática? Isso não é praticar a verdade, é ser sorrateiro. Você está cumprindo o seu dever na casa de Deus agora. Qual é o primeiro princípio do desempenho de um dever? É que primeiro você deve desempenhar esse dever com todo o coração, sem poupar nenhum esforço para que você possa proteger os interesses da casa de Deus. Esse é um princípio da verdade, algo que você deveria colocar em prática. Proteger-se reservando-se uma rota de fuga, uma porta dos fundos, é o princípio de prática seguido pelos incrédulos e a sua mais elevada filosofia. Pensar primeiro em si mesmo, em todas as coisas, e colocar os próprios interesses acima de tudo, não pensar nos outros, não ter conexão alguma com os interesses da casa de Deus e com os interesses dos outros. Pensar primeiro nos interesses próprios e depois pensar em uma rota de fuga. Não é isso que é um incrédulo? É exatamente o que um incrédulo é. Esse tipo de pessoa não está apto a desempenhar um dever. Ao ponderar as palavras de Deus, percebi que aqueles que realmente acreditam em Deus e têm boa humanidade são responsáveis em seu dever e protegem o trabalho da igreja. Quanto mais crítico é um trabalho, mais eles estão à altura da tarefa. Eles conseguem assumir fardos pesados e obedecer à vontade de Deus. Tais pessoas são os pilares da igreja e ganham o favor de Deus. Quanto àquelas que são negligentes em seu dever, que não querem sofrer nenhuma adversidade, nem assumir nenhuma responsabilidade, que se esquivam diante do menor sinal de uma dificuldade, que só pensam em seus interesses e não protegem o trabalho da igreja, tais pessoas são incrédulas aos olhos de Deus, não são da casa de Deus, e Deus não as salvará. Quando refleti sobre minhas ações
à luz das palavras de Deus, vi que, mesmo parecendo estar fazendo o meu trabalho, ocupando-me todos os dias com o cumprimento do meu dever, eu só pensava em meu status e reputação. Meu coração não estava voltado para Deus e eu não obedecia à sua vontade. Eu só ficava satisfeita fazendo o trabalho fácil em que eu era boa, porque eu não precisava me esforçar muito, mas obtinha resultados decentes e minha necessidade de status e reputação era satisfeita. Eu estava pouco familiarizada com o trabalho textual e era menos habilidosa nele. Portanto, mesmo que eu tentasse, poderia não obter bons resultados. Se eu não cumprisse bem o meu dever e fosse tratada, podada e menosprezada pelos outros, seria muito vergonhoso. Assim, a fim de manter meu status e reputação, continuei rejeitando as ofertas, inventando desculpas como ter calibre baixo, falta de habilidade e de familiaridade, como pretexto para recusar o dever. Por fora, meu argumento parecia ser convincente e sensato, mas eu era extremamente egoísta e desprezível por dentro. A razão pela qual eu preferiria um dever a outro não se baseava nas necessidades do trabalho da igreja, nem em minha submissão aos arranjos de Deus. Ao contrário, tudo girava em torno dos meus interesses e da satisfação do meu desejo por status e reputação. Tudo o que eu pensava e fazia era calculado para beneficiar meu status e reputação. Eu não tinha uma atitude sincera em relação ao meu dever e realmente era falsa, como meu irmão tinha dito. Na verdade, eu deveria oferecer meu serviço em qualquer área que a igreja precisasse, aceitando e me submetendo sem discutir nem fazer exigências. Essa é a racionalidade que todos deveriam ter. Em vez disso, porém, eu não só não me submeti quando fui requisitada para cumprir um dever, como fui mesquinha, calculando como o dever poderia me prejudicar ou beneficiar. Eu não tinha nenhum senso de responsabilidade. Deus diz que tais pessoas não são dignas de cumprir um dever, não são da casa de Deus e não serão salvas. Depois disso, eu me deparei com outra passagem das palavras de Deus. Aqueles que são capazes de pôr a verdade em prática podem aceitar o escrutínio de Deus quando fazem as coisas. Quando você aceita o escrutínio de Deus, seu coração é ereto. Se só faz as coisas sempre para os outros verem, sempre quer ganhar o elogio e a admiração dos outros, mas não aceita o escrutínio de Deus, então Deus ainda está no seu coração? Tais pessoas não têm reverência por Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem, nem considere constantemente os interesses próprios. Não considere os interesses do homem, nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro, você precisa pensar nos interesses da casa de Deus e fazer deles a sua primeira prioridade. Você deve ser atencioso para com a vontade de Deus e começar por contemplar se você tem sido impuro ou não no cumprimento de seu dever. Se você tem sido leal, cumpriu suas responsabilidades e deu tudo de si. E também, se você pensou de todo o coração ou não sobre seu dever e o trabalho da igreja.
Você deve considerar essas coisas. Reflita sobre elas com frequência e as entenda, e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Ao refletir sobre as palavras de Deus, percebi que, em nossa fé, se pudermos ter a intenção certa no dever, aceitarmos o escrutínio de Deus, priorizarmos o trabalho da igreja acima de tudo, investirmos tudo em nosso dever e fizermos de tudo para cooperar, estaremos alinhados com a vontade de Deus. Senti que, nessa situação em que fui requisitada para fazer trabalho textual, Deus estava me escrutinando para ver que tipo de atitude eu tinha. Eu cooperaria ativamente ou me esquivaria e fugiria? Eu não deveria estar me perguntando se eu tinha o calibre para o trabalho, nem o quanto eu poderia cumpri-lo bem. Eu deveria ter corrigido meu estado incorreto e minha atitude em relação ao meu dever, submetendo-me e fazendo o melhor que podia nele. Essa era a racionalidade que eu deveria ter como um ser criado. Se, depois de treinar um pouco, eu não estivesse à altura dele e fosse transferida, eu deveria ter a atitude correta em relação a isso e me submeter aos arranjos da igreja. Assim, mais tarde, informei a Lídia que estava disposta a fazer trabalho textual. Após dizer a ela, eu me senti muito mais tranquila. Ainda assim, senti que meu autoconhecimento era superficial demais. Por isso continuei orando a Deus, pedindo que Ele me esclarecesse e me guiasse a conhecer a mim mesma. Algum tempo depois, assisti a um vídeo de leitura de uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o apreço que os anticristos têm por seu status e prestígio vai além do das pessoas normais e é algo de dentro de seu caráter e essência. Não é um interesse temporário, nem o efeito transitório de seu ambiente. É algo de dentro de sua vida, de seus ossos, e é, portanto, sua essência. Isso quer dizer que, em tudo que um anticristo faz, sua primeira preocupação é seu status, seu prestígio, nada mais. Para um anticristo, status e prestígio são sua vida e seu objetivo vitalício. Em tudo que faz, sua primeira consideração é: o que acontecerá com meu status e com meu prestígio? Fazer isso me dará prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa, e é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Pode-se dizer que, para um anticristo, status e prestígio não são uma exigência adicional, muito menos algo extrínseco do qual ele pudesse abrir mão. São parte da natureza dos anticristos. Estão em seus ossos, em seu sangue. São inatos para eles. Os anticristos não são indiferentes a se possuem status e privilégio. Essa não é sua atitude. Qual então é sua atitude? Status e privilégio estão intimamente conectados ao seu dia a dia, ao seu estado diário, ao que aspiram diariamente. E assim, para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Não importa como vivam, não importa o ambiente em que vivam, não importa o trabalho que façam, não importa ao que aspirem, quais sejam seus objetivos, qual seja a direção de sua vida, tudo gira em torno de ter uma boa reputação e uma posição alta.
e esse objetivo não muda. Eles nunca conseguem deixá-lo de lado. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Você poderia colocá-los numa selva primordial, no meio das montanhas, e mesmo assim, eles não deixariam de lado sua busca de status e prestígio. Você pode colocá-los em qualquer grupo de pessoas, e tudo em que conseguem pensar continua sendo status e prestígio. Embora os anticristos também acreditem em Deus, eles veem a busca por status e prestígio como equivalente à fé em Deus e lhe atribuem peso igual. O que quer dizer que, enquanto trilham a senda de fé em Deus, eles também buscam status e prestígio. Pode-se dizer que, no coração dos anticristos, eles acreditam que a fé em Deus e a busca da verdade são a busca de status e prestígio. A busca de status e prestígio também é a busca da verdade. E ganhar status e prestígio é ganhar verdade e vida. Se acham que não têm prestígio nem status, que ninguém os admira, ou os venera, ou os segue, eles ficam muito frustrados. Acreditam que não faz sentido acreditar em Deus, que isso não tem valor, e dizem para si mesmos: essa fé em Deus é um fracasso? É inútil? Muitas vezes, eles ponderam sobre tais coisas no coração. Ponderam sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus, como podem ter uma reputação elevada na igreja, para que escutem quando eles falarem e os apoiem quando eles agirem, e os sigam para onde quer que forem, para que tenham uma voz na igreja, uma reputação para que desfrutem de benefícios e tenham status. Eles realmente focam tais coisas com frequência. Isso é o que essas pessoas buscam. Por que estão sempre pensando nessas coisas? Depois de lerem as palavras de Deus, depois de ouvirem sermões, eles realmente não entendem nada disso. Eles realmente não são capazes de discernir tudo isso? As palavras de Deus e a verdade realmente não são capazes de mudar suas noções, ideias e opiniões? De forma alguma é o que ocorre. O problema começa com eles. É totalmente porque eles não amam a verdade. Porque em seu coração, eles estão cansados da verdade e, como resultado, não são nem um pouco receptivos para a verdade. Algo que é determinado por sua natureza e essência. Deus expõe como anticristos valorizam principalmente status e reputação. Isso é tudo que procuram alcançar e é seu objetivo na vida. Assim que perdem o respeito e a adoração dos outros, quando perdem seu lugar no coração das pessoas, sua motivação para trabalhar desaparece e a vida passa a não ter sentido. Para eles, status e reputação são tão importantes como a própria vida. Essa é a natureza de um anticristo. Percebi que o que eu buscava era o mesmo que um anticristo. Não importava onde eu estivesse ou com quem estivesse, eu sempre priorizava meu status e reputação, e mais me importava com o respeito e os elogios dos outros. Se um dever me permitisse impressionar os outros e ganhar seu respeito, eu estaria disposta a cumpri-lo. Mas se ele não aumentasse meu status e reputação, por mais importante que fosse o trabalho, eu me recusaria a cumpri-lo e inventaria uma desculpa para me livrar dele. Como quando Lídia me pediu para trabalhar com textos. Eu sabia que esse trabalho era importante e precisava urgentemente de pessoas. Mas pensei em como meu calibre era mediano e que eu não conseguiria me destacar. Eu até poderia envergonhar a mim mesma se obtivesse resultados ruins do meu trabalho.
Ao supervisionar algumas reuniões de grupo, embora eu não tivesse um status elevado e não trabalhasse com algo tão importante quanto textos, eu obtinha resultados relativamente bons em meu dever. Não só os líderes me tinham em autoestima, mas os irmãos também me respeitavam, o que inflava muito o meu ego. Depois de ponderar os prós e contras, eu ainda quis me agarrar ao meu dever naquele cantinho do mundo. Não quis começar a fazer trabalho textual. Vi que eu estava firmemente agrilhoada e constrangida pelas ideias com as quais Satanás tinha feito uma lavagem cerebral em mim. Assim como uma árvore vive por sua casca, o homem vive por sua fama. O legado de um homem é o eco de sua vida. E é melhor ser um peixe grande num lago pequeno. Esses venenos satânicos já tinham se enraizado em meu coração. Eu vivia segundo esses venenos e priorizava status e reputação acima de tudo. Para ganhar o respeito dos outros e inflar meu ego, eu até recusei e me dispensei de um dever. Fui tão desobediente. Eu me senti muito culpada e agitada na hora. Isso não era nada como cumprir um dever. Eu usava meu dever como fachada para trabalhar por status e reputação. Eu estava trilhando a senda de um anticristo. Quando percebi isso, fiquei horrorizada. Se eu vivesse segundo essas opiniões falaciosas em relação à busca e nunca tentasse corrigi-las, no fim eu seria desprezada por Deus. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus que me impactou profundamente. Deus diz: desde o começo até hoje, somente o homem foi capaz de conversar com Deus, isto é, entre todos os seres vivos e criaturas de Deus, ninguém além do homem tem sido capaz de conversar com Deus. O homem tem ouvidos que lhe permitem ouvir e olhos que o deixam ver. Ele tem linguagem, ideias e livre-arbítrio próprios. Ele tem tudo o que é necessário para ouvir Deus falar e compreender a vontade de Deus e aceitar a comissão de Deus. E assim, Deus confere todos os seus desejos ao homem, querendo fazer do homem um companheiro que tenha a mesma mente que ele e possa andar com ele. Desde que começou a gerenciar, Deus tem esperado que o homem entregue o coração a ele. Deixe que Deus o purifique e equipe para torná-lo satisfatório para Deus e amado por Deus, para fazê-lo reverenciar a Deus e se desviar do mal. Deus sempre esperou e aguardou esse resultado. Deus criou uma infinidade de seres vivos, mas dentre todos os seres criados, Deus só conversa com a humanidade e só faz exigências ao homem, depositando suas esperanças nele. Ele espera formar um grupo de pessoas que seja uno com sua vontade, que obedeça à sua vontade e assuma fardos por ele. Essa é a esperança de Deus para com a humanidade. Pensei em como, após crer em Deus por vários anos, desfrutar de tanta rega das palavras de Deus, de ser cultivada pela igreja e de aprender com as oportunidades de treinamento. Eu tinha entendido algumas verdades e tinha crescido tanto profissionalmente como na entrada na vida. Tudo isso
era devido à graça de Deus. Mas que tipo de atitude eu tinha em relação a Deus e ao trabalho da igreja? Eu não mostrava nenhuma preocupação pelo trabalho, nem assumia qualquer responsabilidade e até rejeitava o dever para preservar meu status e reputação. Por fora, eu praticava minha fé e cumpria meu dever. Mas no coração, eu não tinha amor por Deus, nem obedecia à sua vontade. Eu retribuía a graça de Deus com desobediência e enganação. Confrontada com as esperanças e exigências de Deus, eu me senti muito envergonhada e arrependida. Senti que eu era desobediente demais, sem um pingo de razão nem consciência. Por isso orei a Deus, querendo corrigir meu estado atual, não querendo mais viver de forma tão egoísta e desprezível. Eu estava pronta para obedecer à vontade de Deus e me esforçar para melhorar. Mais tarde, depois de refletir, percebi que eu tinha outro problema. Além de ter um caráter corrupto, outra razão pela qual eu rejeitava o dever era certa ideia que eu tinha. Eu achava que ter calibre bom e habilidades especiais fossem os fatores mais importantes para se cumprir bem um dever. Assim, quando a igreja me atribuía um trabalho e eu achava que não fosse talentosa nessa área ou que meu calibre não estivesse à altura, eu nem me importava em tentar e rejeitava a tarefa diretamente, citando meu calibre baixo e minha falta de habilidades. Mas essa ideia era correta? Qual era a intenção de Deus? Assisti a um vídeo de leitura de uma passagem das palavras de Deus que me ajudou a entender sua intenção em relação a essa questão. Deus Todo-Poderoso diz: quais são as expressões de uma pessoa honesta? Em primeiro lugar, é a fim de não ter dúvidas em relação às palavras de Deus. Essa é uma das expressões de uma pessoa honesta. A expressão mais importante de uma pessoa honesta é, além disso, buscar e praticar a verdade em todas as questões. Isso é o mais importante de tudo. Se você diz que é honesto, mas sempre relega as palavras de Deus ao fundo da sua mente e faz o que quer, então essa é uma expressão de uma pessoa honesta? Você diz: meu calibre é baixo, mas sou honesto no coração. Quando um dever lhe compete, no entanto, você tem medo de sofrer ou que, se não o cumprir bem, terá de assumir a responsabilidade. E assim você inventa desculpas para esquivar-se dele e recomenda que outros o façam. Isso é uma expressão de uma pessoa honesta? Claramente não é. Como então uma pessoa honesta deveria se comportar? Ela deveria aceitar e obedecer, e então ser totalmente devotada a fazer seus deveres com o melhor da sua capacidade, esforçando-se para atender à vontade de Deus. Isso é expressado de diversas maneiras. Uma maneira é que você deveria aceitar seu dever com honestidade, não pensar em seus interesses carnais e não ser indiferente a ele. Não maquine para o seu benefício próprio. Isso é uma expressão de honestidade. Outra maneira é cumprir o seu dever com todo o seu coração e com toda a sua força, fazendo as coisas corretamente, investindo o seu coração e seu amor no cumprimento do seu dever, a fim de satisfazer a Deus. É isso que deve ser expressado quando as pessoas honestas cumprem o seu dever.
As palavras de Deus me mostraram que Deus ama os honestos. Ele espera que todos nós possamos tratar a Ele e ao nosso dever com um coração honesto e uma atitude sincera. Ele espera que só pensemos em satisfazê-lo em nosso dever, não os nossos interesses. A abordagem de uma pessoa honesta para com seu dever é fazer seu melhor, investindo seu coração em cumpri-lo bem. Não é importante se ela tem um talento especial para o trabalho. Tampouco importa o quanto ela consiga alcançar. Deveres diferentes na igreja exigem níveis diferentes de calibre e habilidades profissionais. Aqueles que têm calibre bom e habilidades profissionais aprenderão mais rápido e obterão resultados melhores, enquanto aqueles com calibre mais baixo e habilidades medianas não obterão resultados tão bons. É assim que as coisas são. Mas calibre e habilidades profissionais não são os únicos fatores que determinam se alguém consegue cumprir bem o dever. A atitude de uma pessoa em relação a seu dever, seu senso de responsabilidade e sua capacidade de buscar a verdade e de fazer as coisas de acordo com os princípios, são os fatores mais cruciais num dever. Algumas pessoas parecem ser inteligentes e ter calibre bom, mas elas têm humanidade ruim, são negligentes e só agem sem se envolver em seu dever. Não importa qual seja seu calibre, elas causarão mais prejuízo do que o bem. Essas pessoas serão expulsas. E então, há alguns irmãos que têm calibre e habilidades profissionais medianos, mas o coração está no lugar certo. São diligentes e responsáveis, priorizam a busca da verdade e conseguem sofrer adversidades e fazer sacrifícios. Pessoas assim sempre melhoram em seu dever. Às vezes, quando as pessoas não têm um calibre suficientemente bom, orar a Deus pelo esclarecimento e pela orientação do Espírito Santo pode ajudá-las a compensar suas inadequações. Tais pessoas ainda podem obter bons resultados em seu dever. No passado, quando eu não entendia a verdade, eu sempre usava meu calibre baixo como desculpa para recusar deveres e me livrar deles. Eu até achava que estava sendo muito sensato ao fazer isso. Como resultado, eu sempre me subestimava, achando que não daria conta e nem tinha a coragem de tentar, recusando essas ofertas. Então vi que essa ideia era falsa e poderia me atrasar em meu dever. Depois de ler as palavras de Deus, tive um entendimento muito claro e encontrei uma senda de prática. Depois disso, orei a Deus e me dispus a me submeter e a cumprir bem o meu dever. Agora, quando enfrento dificuldades, eu ainda me sinto inadequada e tenho medo de passar vergonha, mas pelo menos não uso mais meu calibre ruim como desculpa para me esquivar. Recentemente, ao discutir um problema com os irmãos, não consegui expressar minha opinião e meus velhos hábitos voltaram. Pensei, meu calibre é tão baixo, eu deveria ficar calada e ouvir os outros. Mas então percebi que eu estava num estado errado. Por isso orei conscientemente a Deus, pedindo que Ele me guiasse a desviar meu foco de status e reputação, para que eu pudesse cumprir meu dever sem ser constrangida. Naquele momento,
lembrei-me das palavras de Deus que dizem: não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem, nem considere constantemente os interesses próprios. Não considere os interesses do homem, nem pense em seu orgulho, reputação ou status. Primeiro, você precisa pensar nos interesses da casa de Deus e fazer deles a sua primeira prioridade. As palavras de Deus me deram força. Eu devia corrigir minhas intenções e priorizar os interesses da igreja. Devia parar de pensar no que os outros pensavam de mim, parar de proteger minha reputação e de evitar meu dever, para então começar a pensar em como obter resultados melhores em meu dever. Era isso que eu precisava fazer. Então, aquietei meu coração e comecei a ponderar essa questão. Aos poucos, meus pensamentos ficaram mais claros. Mais tarde, com a ajuda dos outros, o problema foi finalmente resolvido. O trabalho textual exige mais de mim do que meu dever anterior e pode ser mais estressante, mas acho que, se eu me dedicar, estarei à altura dele. Além disso, ao treinar, ponderar e buscar, ganhei uma percepção maior de certos detalhes da verdade e princípios de prática. Aprendi muito por meio de tudo isso, graças a Deus.